Seja muito bem-vindo ao nosso culto online, onde a partir desse momento você não está acompanhando apenas um vídeo aqui no YouTube. Você está participando de um culto. Todo o seu desejo, todo o seu pensamento, todo o seu foco, toda a sua atenção deve estar neste momento em Deus. Por isso eu sugiro que você não venha se distrair com absolutamente nada. É muito comum, eu digo por mim, enquanto eu estou assistindo um vídeo aqui no YouTube, eu também estou fazendo outras coisas. Eu estou assistindo um vídeo no YouTube e eu estou com a televisão ligada, eu estou mexendo no telefone, eu estou lavando a louça, eu estou conversando ali com a Carol em um determinado momento. Isso é comum, não é só com você, com qualquer um de nós. Mas, neste momento, é diferente, porque é um culto. Então, toda a sua atenção deve estar voltada para este momento. Até porque os nossos cultos têm duração aí de 50 minutos a 1 hora, não é nada que vai gastar, que vai demandar muito tempo. Embora culto é investimento. Ainda que fossem 2 horas, eu digo que valeria a pena. Mas a gente entende e, por causa disso, os nossos cultos têm, em média, esse tempo. 50 minutos a 1 hora. Então, nesses próximos minutos, coloque toda a sua atenção aqui. Não se distraia com nada. E o local onde você está é o local de adoração seu a partir de agora. E o culto de hoje, toda quinta-feira, 8 da noite, nós teremos esse encontro chamado de Rasgando o Véu. E antes de fazer a oração, eu acho importante explicar isso para que você entenda qual é a proposta do culto de hoje. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia que havia um véu que separava. As pessoas, quando iam até o templo para poder fazer as suas orações, havia um véu que colocava um limite, que dizia o seguinte: olha, vocês podem vir até aqui, só o sumo sacerdote é que pode passar daqui para lá. Então, esse véu separava para colocar um limite. Como se dissesse assim: até aqui vocês podem ir, daqui em diante não pode. Quando Jesus morreu, esse véu se rasgou, diz a Bíblia. E o que significa isso? Que hoje o acesso que nós temos a Deus é o acesso total. Nós podemos nos aproximar de Deus com confiança. Você pode ter acesso a toda a verdade da palavra de Deus. E existem alguns assuntos que muitas pessoas evitam tocar porque temem serem mal interpretadas quando perguntam sobre aquilo ali, ou temem desagradar a Deus, sendo que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse culto, Rasgando o Véu, ele vai ter esse objetivo de tratar de assuntos delicados de uma forma respeitosa, coerente e à luz da Bíblia. Que tipo de assunto que nós vamos tratar nesse culto? Não hoje, mas nas próximas quintas-feiras, que tipo de assunto que nós vamos tratar? Por exemplo, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não sei se você já ouviu falar, se você já leu na Bíblia, mas Jesus disse que esse é o único pecado que não tem perdão. Não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que o fato de você, talvez um dia, no tempo da ignorância, você proferiu palavras absurdas contra Deus, será que ali você blasfemou contra o Espírito Santo e agora você não tem mais chance de salvação? Será que é isso? É sobre essas coisas que nós vamos tratar. Os anjos, por exemplo. Como deve ser a nossa relação com essa questão dos anjos? Nós podemos orar para que Deus envie anjos na nossa casa? Não podemos? Como é que funciona isso? Existe uma hierarquia no meio dos anjos? Então nós vamos tratar tanto desses assuntos assim, bíblicos, como também assuntos do dia a dia. Divórcio. Um cristão pode se separar? Em que situação que um cristão pode se divorciar? Suicídio, aborto, coisas que são assuntos delicados, e eu vou repetir, com muita delicadeza e verdade, com muita coerência e respeito, nós vamos tratar de assuntos assim. Por isso que é o nome Rasgando o Véu, porque nós vamos tirar todo o véu que cobre esses assuntos, nós vamos tirar, nós vamos descortinar de forma simples para que você possa entender e até repassar para outras pessoas. Hoje é o nosso primeiro culto, Rasgando o Véu,
Mas toda quinta-feira, você já sabe, quinta-feira, 8 da noite, tem a transmissão aqui e ela vai ficar disponível para que você acompanhe, caso você não possa acompanhar, na quinta-feira às 8 da noite. Mas o ideal é que você assistisse junto com a gente aqui. E nós vamos abrir um espaço também para que você possa enviar a sua sugestão de tema. Olha, eu gostaria de ouvir falar mais sobre tal assunto. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Você vai poder enviar a sua sugestão já a partir de agora, inclusive. Você pode deixar aqui nos comentários. Você tem uma sugestão? Um assunto que você tem dúvidas? Eu tenho muitas dúvidas sobre a morte. Eu tenho muitas dúvidas sobre o luto. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu li um texto na Bíblia, eu não entendi muito bem, ficou confuso para mim. Eu tenho muitas dúvidas sobre a vinda de Jesus. O que você tiver de dúvidas, você pode enviar aqui. Quando terminar essa nossa transmissão, eu vou ler todos os comentários. É claro que, por razões óbvias, a gente vai tratar de um assunto por quinta-feira. Então, hoje nós já temos o nosso tema, que eu vou falar depois da oração. Primeiro nós vamos orar. Hoje nós já temos o nosso tema. Quinta-feira que vem, vamos falar sobre outro assunto e cada quinta-feira, enquanto Deus permitir, estaremos aqui tratando de um assunto relevante, de forma coerente e direta, sem rodeios e nada daquilo que eu acho, que eu penso, sempre pautado nas Escrituras. Vamos orar? Vamos apresentar o nosso culto a Deus? Então você já sabe, é culto. A partir de agora, toda a sua atenção, foco nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos orar primeiro para que nada do que faremos nessa noite seja na carne, no improviso, seja naquilo que eu penso ou acho, mas que tudo seja guiado pelo Espírito Santo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer porque temos esse momento para partilhar do pão. Esse pão que desceu do céu, que é a tua palavra. O maná que sustentou o povo no meio do deserto. E que todos os dias caía do céu para o povo. Todos os dias. Porque nós nos alimentamos todos os dias. E nós estamos aqui empenhados nesse canal aqui do YouTube para isso, para levar um alimento todos os dias. Por isso que temos o devocional, temos a oração do meio-dia, tem a oração das 6 e temos este culto aqui também, ou os cultos de domingo, terça e quinta. Para que essas pessoas sejam alimentadas, para que eu também possa me alimentar, porque é a tua palavra que nos alimenta. Então nós queremos entregar esse momento nas tuas mãos. Que o Senhor possa dirigir cada palavra, que o Senhor possa nos guiar em tudo, para que de forma clara o teu povo possa compreender. O Senhor Jesus conta a parábola dizendo que o semeador saiu para semear, mas a maior parte das sementes caiu e não teve fruto. Porque uma caiu na beira da estrada, a outra entre as pedras, entre os espinhos, mas houve a semente que caiu na boa terra. Que o nosso coração seja essa boa terra, que o Senhor possa semear em nossa mente, em nosso coração, neste momento. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Cada luta que o teu povo tem vivido, cada dificuldade, cada deserto que essas pessoas têm passado, que o Senhor possa ajudá-los, meu Deus, porque eu creio em um Deus que opera milagres. Eu acredito em dons do Espírito Santo, eu acredito em frutos do Espírito Santo. Então que os dons e frutos apareçam em nossa vida. Senhor, eu oro por aqueles que tiveram um dia muito difícil, muito complicado. Embora hoje seja feriado, muitas pessoas tiveram um dia terrível, um dia onde ela se aborreceu, houve uma briga, uma contenda naquela casa, mas nós queremos entregar tudo isso agora nas tuas mãos e queremos terminar o nosso dia em paz. Queremos dormir daqui a pouco na mais perfeita e absoluta paz. Por isso entregamos este culto nas tuas mãos, te agradecemos por esse dia e pedimos que o Senhor possa nos guiar em tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo
e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. O que importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Ele virá. É ele, é ele, é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com amor e com alegria, dono dos meus dias. Ó Deus, nós queremos que o Senhor guie este culto para que haja perdão, haja paz, haja reconciliação e haja a tua palavra fluindo de forma integral aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Bom, se você estava em pé, você pode sentar. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito delicado e com muito respeito nós vamos falar sobre esse assunto. O que a Bíblia diz sobre depressão? Isso serve tanto para você que está passando por isso, ou você tem um diagnóstico de depressão, ou você não tem um diagnóstico, mas você percebe que você tem tido muitos sintomas depressivos. Mas isso serve também até para você que está muito bem e que, graças a Deus, não está passando por isso. Sabe o que serve para você? Para que você possa se informar sobre esse assunto, à luz da Bíblia, e ajudar quem está passando por isso. Porque quem hoje em dia não conhece alguém que sofre com depressão? Eu conheço. Pensa aí nos seus colegas de trabalho, pensa nos seus familiares, pensa nas pessoas que moram no mesmo prédio que você, nas pessoas que moram aí no seu bairro, amigos de infância, colegas. Pensa neles aí agora. Não existe uma pessoa que você conheça que está passando por depressão? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o país número 1 de pessoas com ansiedade. Pessoas que sofrem com ansiedade. E é tudo muito parecido. Há, sim, as suas diferenças dentro da literatura médica, mas é tudo muito parecido. Questões emocionais, depressão, ansiedade e outras coisas. E nós vamos falar sobre isso à luz da Bíblia, porque há muita desinformação quando o assunto é depressão. Mas muita. Será que depressão é falta de fé? Você que sofre com depressão, possivelmente você já ouviu isso. Que depressão é falta de fé, que depressão é falta de Deus, que depressão é porque você não tem orado o suficiente. Será que depressão não é a minha opinião?
Será que depressão realmente está ligada a essas coisas? O que a Bíblia vai dizer sobre esse assunto? É importante que você permaneça aqui neste culto, para que você saiba. Você pode pegar um papel e uma caneta se você quiser anotar, porque eu quero listar quatro coisas que indicam, de acordo com a Bíblia, quando uma pessoa está numa tristeza profunda. E vai servir até de alerta para você poder identificar, às vezes, um familiar seu que está passando por isso e você não está conseguindo perceber. E depois, outras 4 coisas eu também quero listar aqui. Como Deus tratou um homem que tinha todo um quadro ali que, se você levar para um psiquiatra, para um psicólogo, e você disser assim, por exemplo, se você pegar e falar para um psicólogo, para um psiquiatra assim, olha, eu tenho um amigo que ele se isolou de todo mundo, eu tenho um amigo que ele não come, não tá comendo, ele tá pedindo para morrer também, e ele tá sempre cansado, ele perdeu o propósito. Se você falar com um psicólogo ou com um psiquiatra e falar desses sintomas, possivelmente esse médico vai dizer para você assim, nós temos que ajudá-lo. E é verdade. E é a mais absoluta verdade. Uma pessoa que passa por isso, não está se alimentando, que perdeu o propósito na vida, que tem falado em morte com frequência e que se isolou, essa pessoa precisa de ajuda imediatamente. E se eu falar para você que a Bíblia diz sobre um homem que passou por essas 4 coisas? Como que Deus tratou desse homem? É sobre isso que eu quero falar. Vamos rasgar o véu e rasgar o verbo em relação a esse assunto neste nosso culto online, com muito respeito. Obrigado, Mateus. Com muito respeito nós vamos tratar, e algumas coisas importantes que eu queria dizer desde já. Você nunca vai me ouvir falar, nunca vai me ouvir dizer assim, pare de tomar remédios, seja para qualquer que seja a doença. Nunca. Eu não sou médico. Eu não sou médico para dar esse tipo de orientação. Eu nunca orientei ninguém a desistir de um tratamento médico, seja aqueles que fazem tratamento contra a depressão, contra um câncer, contra um problema nos rins, de diabetes. Nunca. Eu vou dizer assim que eu me sinto honrado e eu dou glória a Deus que em 18 anos de ministério não tem uma pessoa que possa dizer assim, eu parei de fazer um tratamento porque o pastor Guilherme falou. Não, nunca falei isso e nunca vou falar. Porque isso é uma decisão que é a pessoa, e eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque eu creio que a cura ela vai ser constatada pelo próprio profissional. Eu creio assim. Eu acredito que o próprio médico que diagnosticou, aí isso eu já vi muitas vezes, o médico diagnosticou a pessoa com câncer e o próprio médico depois vira para a pessoa e diz, olha, você é um milagre, não tem mais nada. É nisso que eu creio. Mas não a pessoa por conta própria interromper tratamento. Então, você não vai acompanhar isso aqui nas nossas orações, nos nossos cultos online, porque eu não penso que as coisas sejam feitas dessa forma, mesmo porque a Bíblia diz que a fé é uma coisa individual. Então, cada um tem uma fé. Não fique baseando a sua fé pelo outro. Ah, porque eu conheço uma pessoa que ela... Então, mas olha só, a fé é individual e pessoal, tá? Então, eu quero, à luz da Bíblia, falar para você aqui. Você pode abrir, então, esse alerta aí primeiro, tá? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? 4 coisas que você deve ficar atento. Um familiar, um amigo seu, se ele começar a apresentar esse tipo de comportamento. E 4 coisas que Deus fez, que Deus usou para tratar desse homem de Deus que passou por um período de profunda tristeza e que tinha todas essas coisas que eu acabei de te dizer. E você pode ler aí na sua Bíblia agora comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Reis, capítulo 19, vai falar a história de um profeta Elias, que tinha acabado de ter uma grande vitória. E depois dessa grande vitória que ele teve, é como se a vida dele perdesse o propósito. Eu estava até agora, antes de começar o culto aqui, eu estava conversando com o Mateus sobre isso, que muita gente, ela cai na depressão ou depois de uma tristeza muito forte, perdeu um familiar, perdeu o emprego, se separou, mas tem muita gente que cai na depressão também depois que algo bom acontece, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso, porque é como se a pessoa tivesse perdido o propósito. Ela quer
o sonho dela é comprar a casa dela, o sonho dela é fazer uma viagem, alguma coisa assim. E aí ela luta, ela passa anos, ela quer se formar na faculdade, ela quer se casar. E aí depois que aquilo se concretiza, ela fica meio assim, meio deslocada, meio sem propósito. Eu já vi pessoas, por exemplo, que cuidavam da mãe doente. Então a mãe tinha um problema de saúde e a pessoa se dedicava ali a cuidar da mãe, leva para o hospital, leva para fazer exame, dá comida, troca roupa, troca fralda, né? E aí a mãezinha vem a partir. E aí a pessoa, ela fica assim, sem saber o que fazer, mas a minha vida era cuidar da minha mãe. A minha vida era cuidar do meu filho. Agora meu filho casou e foi morar em outro estado. E a pessoa fica perdida. Pois é, aconteceu isso com Elias. Depois de uma grande vitória que Deus deu para ele ficou tomado por uma tristeza. E olha só, os 4 sintomas que aconteceram com ele e que você tem que ficar sempre atento com as pessoas ao seu derredor. Antes da gente fazer a leitura, posso te pedir uma coisa? Por favor, deixe nomes aqui para a oração. Nomes dos seus familiares, porque não é da boca para fora. Eu me comprometo que hoje, antes de dormir, eu vou pegar todos os nomes e eu vou orar. Pode deixar nomes aqui abaixo. Pode deixar sugestões de temas para o próximo Rasgando o Véu na quinta-feira que vem também. E, além disso, eu queria que você deixasse o seu like, porque quando você faz isso, o próprio YouTube ajuda a espalhar a mensagem para mais pessoas e muita gente está precisando ouvir isso. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 19, diz assim, a partir do versículo 3. O que vendo ele, falando de Elias, desse profeta, que tinha acabado de ter uma grande vitória, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Veja só, Elias, ele andava sempre acompanhado de um ajudante, de um amigo, que não era Eliseu. Isso aqui veio antes de Eliseu, tá? Para você que conhece um pouquinho mais da Bíblia. A Bíblia não vai citar o nome dele. Elias andava para cima e para baixo com esse rapaz. Só que nesse momento em que ele estava temeroso, porque Elias ficou com muito medo de ser morto e coisa e tal, o que ele fez? Ele vai se separar do seu servo e ele vai se isolar. Tanto que a Bíblia diz que ele vai ir para o deserto. Ele podia levar o seu colega, o seu amigo. Não, ele vai se isolar porque agora ele não quer estar com ninguém. Então, uma pessoa que começa a se isolar, uma pessoa que você sabe que ela é comunicativa, que ela sempre te manda mensagem, ela sempre te liga, ela está sempre na sua casa, você vai na casa dela, você percebe que ela começa a se isolar, não significa necessariamente, pelo amor de Deus, não vamos fazer diagnóstico de ninguém nem de nada. Isso é um sinal para que você tenha atenção. Poxa, tô achando meu filho um pouco quieto, minha mãe tá muito quieta, tá muito isolada. Então essa foi a primeira coisa. Vamos ver, olha os outros sintomas aqui que Elias apresenta. Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, uma árvore. Outra coisa, no meio do caminho, ele parou o seu trajeto e ele não conseguiu concluir aquilo que ele estava fazendo, né? O local para onde ele estava indo. Ele parou no meio do caminho de tão cansado que ele estava. Isso é uma outra coisa também. Pessoas que não conseguem concluir nada do que começa. Ela começa um curso, não termina. Começa a ler um livro, não termina. Começa a assistir o nosso devocional aqui. Todo dia eu vou assistir o devocional. Assistiu 10 dias, 5 dias, não consegue concluir. A pessoa não consegue concluir nada do que ela começa. Começa a ir para a academia, começa a fazer uma caminhada, faz uma semana, para, se inscreve na natação, se inscreve no judô, em alguma coisa, ela não consegue concluir seus projetos, porque ela está sempre cansada. Isso é um outro sinal que é preciso ter atenção. Tenha atenção. Conhece alguém assim? Tenha atenção. Poxa, essa pessoa, ela sempre foi muito dedicada, agora ela não consegue concluir suas coisas. É bom estar atento. E pediu para si a morte. Aí esse sinal já é muito evidente. Alguém que diz que quer morrer, que não aguenta mais a vida, que a vida para ela não faz mais sentido. E às vezes essa pessoa, ela conhece a palavra, então por causa disso ela tem temor a Deus e ela não cogita. Graças a Deus.
Ela não cogita a hipótese de tirar a vida. Mas ela pede para Deus levá-la. Não, gente. Você não tem que fazer essa oração. Ah, eu tenho orado para Deus me levar. Não. Olha, no dia em que for para você partir, como eu também um dia vou partir, você não vai precisar pedir para Deus. No dia que for o teu último dia, ali vai ser o teu último dia, acabou. Você pedindo ou não. Então esse não é o tipo de oração que a gente tem que fazer. Ó, Deus me leva daqui, me tira desse mundo. Elias estava assim, pedindo para morrer. E também, uma outra coisa. A quarta coisa que a gente encontra aqui, lá no versículo 10. Pula para o versículo 10 aí. Elias vai fazer uma confissão em que ele diz que ele está muito preocupado, com medo, e ele diz assim: e só eu fiquei. Ele achava que ele era o único profeta que havia vivo naquela época. E aí Deus vai dizer para ele: Elias, você está achando que só você ficou de profeta? Tem outros 7.000. E que a gente percebe aqui? Uma visão distorcida da realidade. A pessoa começa a ver coisas onde não existe. A pessoa começa a ter uma visão distorcida da realidade. Isso é muito perigoso. E isso indica que alguém está ali caminhando. Quando você junta todas essas coisas que eu disse, a pessoa começa a se isolar. A pessoa não come mais. A pessoa tem uma visão distorcida da realidade. A pessoa não consegue concluir nada do que faz. Ela começa a pedir para si a morte. Quando você junta essas coisas, isso é muito perigoso. E se você conhece alguém assim, você tem que saber que essa pessoa precisa de ajuda. E você que conhece alguém assim, você não pode ignorar a realidade dessa pessoa. Você precisa ajudar essa pessoa. Ajude ela com uma palavra, ajude ela com a sua presença, leve ela até alguém que ela possa ser atendida, que ela possa conversar, seja um médico, que eu não vejo nenhum problema, isso não é falta de fé. Se você conhece alguém que reúne todas essas características, essa pessoa precisa de ajuda. E você pode ajudá-la de alguma forma. Você pode indicar para ela a fé, obviamente, porque quem vive uma situação dessa vai precisar de fé, vai precisar de consolo, da sua presença. Você tem que ajudar uma pessoa que está passando por isso. Não ignore. E como que Deus vai tratar então de Elias quando estava dessa forma? Quais foram as formas que Deus usou para tratar dele? E são 4 coisas que eu quero citar aqui antes da gente fazer a oração, que vai ajudar você de forma prática. Você que está passando por isso. Existem 4 coisas que Deus fez com Elias para tirá-lo dessa situação. E você também deve aplicar isso na sua vida. A Bíblia diz, no versículo 6, que Elias, então, imagina, ele estava desse jeito. Aí olha só o que aconteceu. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as águas. Primeira coisa aqui. O que Deus deu para ele? Comida. Deus fez ele comer. Elias, você vai comer. O próprio anjo disse, levanta e come isso daí, Elias. Primeira coisa, você precisa se alimentar, tanto espiritualmente como fisicamente. Quando você participa de um culto como esse, você está se alimentando. Quando você participa, por isso que eu volto a dizer, todos os dias, 6 da manhã, eu tenho um devocional aqui no canal do YouTube. Se você não é inscrito no canal, procure aqui embaixo inscrever-se, clique lá, ative as notificações para que todos os vídeos que a gente vier a postar aqui você possa receber, você vai ser o primeiro a receber. Por que isso? Para que você venha se alimentar. Você precisa se alimentar espiritualmente. E você precisa se alimentar fisicamente. Você não pode ficar sem comer. Mesmo que você não tenha fome. Porque se você começa a ficar longos períodos sem comer, mas eu não tenho fome, eu não tenho vontade de comer, o teu corpo vai sentir isso. E vai ficar muito mais difícil, você com o corpo doente ou fraquinho, você enfrentar a depressão. Então você tem que se alimentar. Essa foi a primeira coisa que Deus fez com Elias. Deus o alimentou. Então, você precisa se alimentar espiritualmente e fisicamente. Segunda coisa que aconteceu, e uma botija de água e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Segunda coisa aqui,
Como que tá o teu sono? Você tem descansado? Você dorme? Porque muita gente fica, por exemplo, vira à noite, fica até 2, 3, 4 horas da manhã vendo tela. Ela sai de um site e vai para o outro, ela sai de um vídeo e vai para outro. E aí ela acaba tendo uma noite péssima, porque ela não vai dormir direito. E por causa disso, o seu corpo todo fica desregulado. Isso é muito ruim. Procure ter uma rotina de sono, procure ter um horário que você vai dormir. Fixe um horário, 10 da noite, 11 da noite, eu não sei, porque cada um tem uma rotina. Mas você precisa ter um horário que você vai para a cama e você vai ter um compromisso consigo mesmo. Ó, tal horário eu vou para a cama e é o seguinte, eu não vou ficar no celular quando eu for para a cama, assim, para dormir. Porque talvez você está me assistindo agora no celular. Não tem problema, mas eu digo assim, a hora de dormir é a hora de dormir. Você vai dormir que horas? Eu vou dormir às 10 da noite, eu vou dormir 11 da noite. Então, quando der essa hora, tira celular, tira tudo e agora eu vou para a cama. E eu vou ficar aqui até pegar no sono. Pode ser que você tenha muita dificuldade para dormir. E aí você fica se revirando na cama e aí você fala, mas eu fui deitei, era 11 da noite. É meia-noite, até agora eu não peguei no sono. Aí o que você faz? Você pega o celular. E aí é óbvio que você não vai conseguir dormir. Obrigue o teu corpo. Vai pra cama, treina o teu cérebro. Vai pra cama, não, eu vou dormir. E se você tiver que ficar se revirando, no começo, talvez isso vai acontecer. Mas vai chegar uma hora que você vai acabar pegando no sono. Então você tem que ter um cuidado com o seu sono. Deus ofereceu para Elias comida, depois Deus ofereceu para ele descanso, Deus fez ele dormir. Aí o que mais que vai acontecer? Versículo 11. Vamos ver outra coisa que Deus vai fazer com Elias? E Deus lhe disse, sai para fora. Você lembra onde Elias estava, né? Elias estava dentro de uma caverna. Primeiro Deus ofereceu comida, Deus fez ele dormir, e depois que ele dormiu, se alimentou, agora Deus falou assim, bonitinho, vamos sair da caverna. Você não vai ficar aí não. Sai da sua caverna. Você sabe o que eu entendo com isso? Que a pessoa que sofre com depressão, ela não pode ficar apenas enfurnada dentro de casa, por mais difícil que seja. Você precisa sair desse quarto, sair dessa casa, dar uma volta, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. Sai! Não fica só aí na sua casa, na sua caverna, chorando e se lamentando. Pega um pouquinho de força que você ainda tem, vai fazer uma caminhada no parque, andar aí ao redor do bairro em que você mora. E eu sei que para quem está sofrendo com depressão, isso é um desafio. Mas é através desse desafio que vai ser para você sair de casa, sair para fora, como Deus disse, sai para fora, colocar a cara no sol. É através dessas pequenas coisas que você vai começar a vencer essa tristeza que você tem enfrentado. Olha como que Deus é maravilhoso. Gente, a palavra de Deus, ela tem solução para tudo. Ela tem resposta para tudo. Deus tratou de Elias. Deus o alimentou, Deus o colocou para dormir, Deus falou, agora vamos fazer uma caminhada, Elias, sai dessa caverna aí, vamos dar uma volta. Você tem que se ocupar, distrair sua cabeça. E a última coisa, no versículo 15, Deus vai falar para Elias o seguinte, porque Elias queria morrer, porque na cabeça dele, a vida dele não fazia mais sentido, ele não tinha mais utilidade nenhuma. Ele já tinha vencido os profetas de Baal, então ele pensou assim, agora acabou, minha vida não tem propósito. E aí Deus vai falar para ele assim, Elias, você ainda tem 2 reis para ungir e um profeta. Ó. Unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, rei sobre Israel. E você ainda vai ungir um outro profeta. O que a gente entende com isso? Ele achava que a vida dele não tinha mais propósito. Que o que ele tinha para fazer, ele já tinha feito. E Deus vai lá e diz, não, Elias, você ainda vai ungir 2 reis e um profeta nessa terra. Gente, a tua vida ainda tem propósito. Não pense, mesmo a senhora que tem 70 anos, mesmo o senhor que tem 80 anos e que está me assistindo, não pense você que, o que eu tinha para oferecer para esse mundo já acabou. Não acabou. Enquanto você puder fazer isso aqui, ó, faz isso aqui, ó. Fez? Deu para fazer? Enquanto você puder fazer isso,
porque você ainda tem algo a oferecer. Não, a sua vida não acabou coisíssima nenhuma. Sua vida não acabou. Você ainda tem propósito. E foi isso que Deus falou para ele. Deus falou: Elias, você tá achando que acabou, que agora é só morrer? Você ainda vai ungir reis, Elias. Você ainda tem coisas para fazer. Você precisa se ocupar, encontrar um propósito, alguma coisa que você goste. Aprender um novo idioma, eu não sei. Ah, mas nessa altura do campeonato, por que não? Aprender a fazer artesanato. Alguma coisa, uma pintura na sua casa. Aprender a escrever, você que não sabe escrever. Aprender alguma coisa. Aqui na internet tem tantos meios e possibilidades. Você ainda tem muito a oferecer. Conhecer um lugar que você sempre quis conhecer, mas nunca pôde ir. Você ainda tem muito ao que fazer. Cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus netos. Você ainda tem propósito para cumprir nessa terra. Você precisa encontrar o seu. Eu encontrei o meu propósito. O meu propósito é anunciar a palavra de Deus. É cuidar dos órfãos. É ajudar pessoas. Esse é o meu propósito. Eu não faço isso por dinheiro. Eu não faço isso por profissão. É o meu propósito. Não tem como tirar isso de mim. Se tirar isso de mim, eu fico doente. Se tirar isso de mim, eu vou adoecer. Porque é o meu propósito. Qual é o seu propósito? Ainda tem algo para você cumprir. Ainda tem alguma coisa. E às vezes é simples. Simples para os outros, mas é o seu propósito. Talvez seu propósito é cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Você precisa se ocupar, se sentir útil. Porque quando a gente não se sente útil, a tristeza vem. Por isso que há um índice muito grande de depressão na terceira idade. Porque a pessoa sempre foi muito ativa, trabalhou muito. Aí ela se aposenta. E aí ela sente aquele choque, aquele baque que ela parou. Não, até você que é aposentado, você precisa fazer alguma coisa que você se sinta útil todos os dias. Qualquer coisa que seja. Fazer um pilates, né, Matheus? Tem o pilates, tem a hidroginástica. Alguma coisa. Você tem que achar algo que você goste para você poder trazer esse valor de volta para sua vida. Então essas são as 4 formas que Deus usou para tratar de um homem que estava numa profunda tristeza e com sintomas reais. Como eu disse, se a gente pegasse esses sintomas e levasse para um profissional, certamente ele diria: o quê? Tá pedindo a morte? Tá pedindo para morrer? Essa pessoa precisa de ajuda. Provavelmente ela tá com algum transtorno, alguma coisa. E como que Deus tratou desse homem de Deus? E ele era um homem de Deus, viu? Como que Deus tratou dele? Deus o alimentou. Você tem que se alimentar fisicamente e espiritualmente. Deus o colocou para dormir. Você tem que regular o teu sono. Você tem que ter disciplina na hora de dormir. Deus fez ele sair. Sai. Vai ver o sol, vai ver o dia. E Deus deu um propósito para ele. Eu espero que esses conselhos, à luz da Bíblia, não tem nada da minha cabeça, possa ajudar você. Eu quero orar agora. Eu quero orar por todos que estão passando pela depressão. Eu quero orar por você que conhece alguém que está assim. E eu quero fazer, humildemente, um pedido especial nessa noite. Mas, por favor, é um pedido meu, assim. Eu acho que de todo esse tempo que eu estou gravando vídeos aqui, fazendo cultos aqui, eu acho que esse é o pedido mais importante que eu já fiz até hoje. Eu queria que você enviasse esse vídeo para uma pessoa, pelo menos, que você sabe que sofre, que está passando por um período de angústia. Manda para ela. Tem um botão aqui abaixo escrito compartilhar. Clica nesse botão, vai aparecer as formas ali, provavelmente vai aparecer já o WhatsApp. Manda para ela, manda agora. No exato momento em que você vê. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo na quinta-feira à noite, ou se você está assistindo ele depois. Não importa, você pode estar assistindo esse vídeo 1 ano depois. No momento em que você estiver assistindo esse vídeo, compartilha, pega o compartilhar, manda para uma pessoa. Ou mais. Alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Isso vai ajudar. Nós precisamos ajudar quem está passando por isso. E eu quero oferecer ajuda também espiritual. Todos os dias eu oriento, aconselho e oro por pessoas. O meu número de WhatsApp, se você quiser conversar comigo um pouquinho, desabafar, um aconselhamento pastoral. Pastoral, eu não sou médico. Se você quiser um aconselhamento pastoral,
O meu número é esse aqui. Você pode enviar a mensagem. Inclusive, você pode falar para essa pessoa: fulana, pode mandar uma mensagem para esse pastor aí. O nome dele é Guilherme e nós vamos responder a todos, tá? É esse número aqui, final 0420. E eu quero orar agora por você, especialmente você que está passando por isso. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Dentre tantos temas que nós iremos tratar aqui nesses cultos de quinta-feira, o Senhor colocou no meu coração de forma muito clara que o primeiro tema a ser tratado deveria ser esse. Porque há muita gente sofrendo com isso. Há muita gente que sofre com esses sintomas, mas ela nunca contou para ninguém, porque ela é evangélica, ela tem medo de ser julgada. Ela é cristã, ela é católica, ela é professora de catequese, é um padre, é um pastor, é um missionário. É alguém que fala de Deus para as pessoas. E como que ele vai falar para alguém que ele está passando por isso? Então ele guarda para si. É um homem, é um pai de família que sustenta a sua família e ele acha que se ele falar com alguém que ele está passando por isso, a sua família não vai vê-lo como um homem forte que ele sempre foi, vai vê-lo com outros olhos, então ele guarda para si. É uma mulher que sempre resolveu tudo, sempre cuidou da família. E ela está passando, ela tem esses sintomas, ela não dorme direito, ela não come direito. A vida para ela perdeu o propósito. Ela está se isolando cada vez mais, mas ela guarda isso para si porque ela não quer contar para ninguém. Ó Jesus, hoje a tua palavra nos esclareceu tanta coisa. Hoje o Senhor falou ao nosso coração de que até o profeta Elias passou por isso. E ele era um homem de Deus. Um homem de Deus num nível absurdo. Tanto que foi arrebatado ao céu. E ele passou por isso. Como Jonas, que também pediu a morte. Como Moisés pediu a morte. Jeremias disse que não devia nem ter nascido. Olha que palavra mais forte que ele disse. Jesus no Getsêmani, que estava chorando lágrimas de sangue. Oh, meu Deus, nós queremos tirar essa capa de invencibilidade, essa capa de herói, e queremos dizer que nós precisamos da tua misericórdia e da tua compaixão. Nos ajude, Senhor. Eu oro por cada pessoa que a vida para ela perdeu o gosto, o brilho, o sabor. Senhor, eu oro por essa pessoa. Começa a curar os corações quebrantados. Começa a curar aqueles que foram atropelados por essa vida. Aqueles que passaram por uma perda muito grande, profunda. E depois disso, a vida para ela nunca mais foi a mesma. E eu oro também por aqueles que estão numa fase muito boa, no auge da vida. Sucesso, fama, dinheiro. Mas ela achava que iria encontrar contentamento nessas coisas e, para surpresa dela, essas coisas vieram, mas o vazio não saiu. Jesus, ajude essa gente. Eu oro como se eu estivesse orando pela minha mãe. Eu oro como se eu estivesse orando pela Carol. Eu oro como se eu estivesse orando pelos meus amigos aqui, meu Deus, pelo Mateus. Eu oro por essas pessoas agora como se eu as conhecesse. Mesmo porque as pessoas que eu mais amo nessa vida assistem os cultos aqui. As minhas tias assistem os cultos. A Carol assiste o culto online. As pessoas que eu mais amo nesse mundo estão aqui conectadas. E vai saber se tem alguém do meio da minha própria família que está passando por isso. Por isso eu oro por cada pessoa. Mas eu oro por essa pessoa que eu nunca vi na vida. Que hoje está aqui pela primeira vez. Alguém mandou para ela esse link e ela está aqui pela primeira vez. Eu oro por ela, Jesus. Cura esse coração. Essa pessoa que as lágrimas escorrem pelo rosto agora, meu Deus. São lágrimas de dor, de sofrimento. Ela já pediu a morte tantas vezes. Deus, nós cancelamos isso agora. Nós cancelamos isso em nome de Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor traga a paz, o alívio a esse coração. Que essa pessoa encontre propósito outra vez.
e que o sangue de Jesus venha cobri-la neste momento. Respire fundo aí agora e tenha paz. Vamos orar, vamos orar. Ore pelos seus familiares, ore por aquele amigo, ore por aquela pessoa que você viu uma postagem na internet e a postagem estava meia estranha, de despedida. Ore por ela. Ore para aquela pessoa que chorou com você esses dias, dizendo que a vida tinha perdido sentido. Ore por ela. Senhor, nós oramos por todos agora, que haja paz. Nesse momento não há religião, nesse momento não há igreja ABC, nesse momento nós somos almas, nós somos filhos que se aproximam de Ti com um coração aberto, Senhor. E eu oro novamente por esse oficial de uma igreja, de uma religião, por esse sacerdote, como Elias, que era um profeta, por essa pessoa que a vida dela perdeu o brilho, Senhor. Eu oro por todos agora. Traga cura em nome de Jesus. Respire fundo outra vez. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Às vezes A gente ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor. E quase parando sem forças e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e que você declarasse isso mesmo, porque isso não é um hino que veio da mente humana apenas. Isso é um trecho de um versículo bíblico que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez o motivo da sua tristeza, da sua angústia, sejam erros cometidos do seu passado. Seja livre do seu passado. Seja livre dos seus pecados. E em alto e bom som, a não ser que você vai acordar e a vizinhança, aí tudo bem, aí não. Mas se você puder, levante as suas mãos e diga: nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, nunca me deixe eu te deixar, nunca me deixe eu te abandonar.
Entregue a sua vida para Deus, sejam curados os corações, sejam restauradas as famílias. Ó Deus, encha-nos do Teu Espírito, nos dê um propósito. Nós queremos viver com propósito, nós queremos viver com vontade, porque a vida é dom de Deus. Nós queremos viver com essa gana, com essa paixão pela vida. Nos faça nos apaixonar outra vez pela vida, porque muitas pessoas já foram apaixonadas pela vida, mas depois de um tempo elas perderam isso. Nos faça nos apaixonar outra vez pela vida, nos dê um propósito, Senhor, e nos ajude a partir de hoje a alimentar nosso corpo e a nossa alma também. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Amém. Eu creio. Respire fundo, que maravilha. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir isso outra vez. Tem alguém que está precisando receber essa palavra. Compartilha com alguém. Antes de eu dar a bênção final, deixa eu lembrar você duas coisas importantes. Você quer se alimentar da palavra de Deus? Então saiba que nós temos 3 cultos online por semana. Domingo é o culto de celebração. Oração pela família, oração de joelhos, porque eu creio que quem começa a semana de joelhos termina de pé. Oração de joelho no chão, oração pela família, oração pela cura divina, palavra profunda, louvor, adoração. A gente canta hinos a Deus. Domingo, 6 da tarde. Culto. Isso é culto, não é vídeo. É culto. Domingo, 6 da tarde. Culto de celebração. Eu realizo. Terça-feira, 8 da noite, encontro de esperança com o pastor Felipe. Um momento de oração e intercessão para você que tem um problema, você tem algo que tem deixado você preocupado, então vamos orar. Encontro de esperança, eu participei. Foi o pastor Felipe que fez o encontro de esperança, mas eu estava assistindo. Eu estou assistindo os 3 cultos, bom, os 2 obviamente, né? Mas o encontro de esperança eu também tenho participado. Então, 8 da noite na terça. E esse aqui de quinta, 8 da noite, rasgando o véu. E rasgando o verbo, sempre de forma respeitosa, coerente, à luz da Bíblia. Nós vamos tratar de temas delicados aqui, mas que precisam, a gente tem que tirar o véu aí, a gente precisa falar sobre esses assuntos, tá? Eu vou ler agora as sugestões de vocês para a gente ver o que a gente vai falar na quinta-feira que vem. Então, participe desses 3 cultos. Esses são os principais momentos que nós temos aqui no nosso canal do YouTube, tá? E temos também os devocionais e as orações diárias. Todos os dias, 3 vídeos nós temos por dia, um de manhã, um de tarde e um de noite. Devocional, uma meditação de 15 minutinhos sobre Atos dos Apóstolos, a oração dos trabalhadores, a oração da noite. Vamos nos alimentar espiritualmente. O que você acha? E antes de eu encerrar, vou dar a bênção final agora. O primeiro comentário que eu vou deixar aqui abaixo vai ser um link do grupo do WhatsApp. Existem conteúdos que eu só coloco lá no grupo do WhatsApp. Você está no grupo? Se você está, não saia. E se você não está, clica aqui no primeiro comentário, eu vou deixar fixado. Clica para você entrar no nosso grupo. É gratuito, tá? E todos são bem-vindos, independente da sua religião ali. E a última coisa se você quiser ser um dizimista, um ofertante, você pode fazer agora as suas doações. Quando você fizer a sua doação, vai estar em nome de Amor que Transforma. Esse é o meio, por enquanto somente esse, mas a partir desses próximos dias nós já vamos ter também uma outra conta no Banco do Brasil. Por enquanto somente essa, mas é segura, é transparente, você pode fazer a sua doação. Estamos arrecadando recursos para fazer um poço lá no Nordeste, no sertão de Alagoas, levar água lá para uma comunidade que não tem acesso à água, é tudo muito racionado. E essa semana nós estivemos em um abrigo, nós temos 4 abrigos que nós temos ajudado, estivemos em um, compramos agasalhos, porque aqui em São Paulo está muito frio, compramos agasalhos, levamos para eles tudo com os recursos que você deu. Ofertas e dízimos. Você quer fazer isso agora? É através desse meio aí. E enquanto isso a gente vai cantar e vamos fazer a oração final já agora, tá? Não saia daí. Vamos fazer a oração final agora. Esses são os meios que você pode fazer. Dá um print, tira uma foto aí. Amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior
paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua palavra é a luz. Tua palavra é a luz Que me conduz para o céu. Tua verdade é o remédio que cura todo meu ser. Pode clicar no link. Primeiro comentário para você entrar no nosso grupo. Tua alegria em minha vida Me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida recebo dela hoje. agora. Recebo dela hoje. Agora. Vamos fazer a oração final agora. Eu quero orar por todos e nos vemos então. Devocionais, orações, tem um vasto conteúdo aí para te alimentar espiritualmente. E domingo eu estarei no culto 6 da tarde. Aí é culto. Vamos nos unir cada vez mais, tá? Deus, nós te agradecemos. Eu creio que pessoas estão se levantando nessa noite. Eu creio que pessoas estão saindo da caverna, pessoas estão saindo e já vão a partir de amanhã começar a regular melhor o sono, a se alimentar espiritualmente, fisicamente, a procurar um propósito, a se ocupar, a não ficar só em casa. Eu creio que o Senhor tocou em corações nessa noite. Eu oro pelas crianças do orfanato, eu oro, Jesus, pelos dizimistas que voluntariamente, porque eu não estou aqui prometendo nada para ninguém, mas voluntariamente decidiram semear suas ofertas, seus dízimos, através dessa ajuda, desse trabalho que nós estamos fazendo, que o Senhor possa fazer com que cada doação, seja oferta ou dízimo, que isso retorne para a vida dessas pessoas em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Olha, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Amém, amém e amém. Boa noite, Deus te abençoe.